Olá, minha gente! Vocês acharam que eu tinha desistido, né? Não, eu não desisti. Semana passada a gente teve um contratempo que realmente fugiu o meu controle, então eu não consegui gravar o vídeo, mas hoje eu tô aqui pra gente poder compartilhar mais um pouco, avançar, crescer, né? E saber qual a instrução do Senhor pra nós, pra esse tempo. Então, hoje a palavra que eu tenho pra vocês e pra mim também tá mais direcionada mesmo a nós mulheres. Quantas de vocês, nós estamos no segundo mês do ano e você já está se sentindo aí tão sobrecarregada? Quando nós estamos nos sentindo sobrecarregadas, o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de parar e ver o que nós estamos trazendo para nós, que não é nossa responsabilidade, que não é nossa, que não está sobre o nosso controle, que nós não temos mesmo como mudar aquela situação ou aquela pessoa. Todas as vezes que eu converso com mulheres, principalmente, que normalmente essas mulheres estão se sentindo sobrecarregadas, elas estão se sentindo sobrecarregadas por causa do marido que não muda, por causa dos filhos que estão dando tanto trabalho, que não fazem aquilo que elas estão ensinando, né? E assim ela se sente sobrecarregada. Mas em todas as vezes que eu tenho certeza que de agora pra frente, todas as vezes que você pensar nesse assunto, você vai se lembrar do que eu vou te falar agora. Sobrecarga é um sinal de que eu estou fazendo ou estou ocupando um lugar que não é para eu estar nem permanecendo e nem fazendo aquela tarefa ou vivendo aquela situação. Sabe, sobrecarga, mesmo em um carro, por exemplo, vamos usar um carro como exemplo. Se um carro ele está mais com uma sobrecarga para o lado direito, o que vai fazer? O que vai acontecer? As rodas desse carro, né, o alinhamento desse carro vai ficar comprometido, porque ele tá com uma sobrecarga, ele tá carregando mais peso de um lado do que do outro, e isso vai trazer sérias consequências pro uso saudável desse carro. Assim também na nossa vida. Nós somos feitas para andar em equilíbrio. E se algo tá pesado demais, é porque tá havendo uma sobrecarga. E essa sobrecarga, ela vai trazer para mim e para você uma série de malefícios, uma série de coisas que nós não precisaríamos de passar se simplesmente nós ficássemos ocupando e fazendo aquilo que é cabível a cada uma de nós. Então vamos ler um texto aqui que vai nos ajudar nesse caminhar aqui. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala assim, no verso 2 e no verso 3, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que eu e você somos como cartas vivas. Sabe, nós mulheres principalmente, né, gente? Como nós gostamos de ter o controle sobre as coisas. Como nós gostamos de que as pessoas façam aquilo que nós estamos dizendo para elas poderem fazer. E quando isso não acontece, nós nos sentimos assim, sobrecarregadas. Meu Deus, mas meu marido não muda. Meu Deus, mas meu filho, assim, por mais que eu fale para ele, ele não me escuta. O apóstolo Paulo está dizendo que, apesar de ser também um papel do cristão, um instrutor, né, aquele que instrui, né, lá em Provérbios 22, a Bíblia fala a respeito dos pais instruírem, né, fala, instrui a criança no caminho que deve andar. Mas só que, por falta, às vezes, até de conhecimento do significado dessa palavra, a gente acaba achando que esse papel é uma coisa que, na verdade, não é. Instruir alguém é passar a transmitir um conhecimento. Não quer dizer com isso que necessariamente aquela pessoa precisa de obedecer aquilo que eu estou dizendo. Cada um de nós está vivendo um processo, cada um de nós está vivendo um processo de crescimento e de mudança contínua. E eu não tenho poder sobre o livre-arbítrio de ninguém, mas eu posso ser para todos como uma carta viva. O desejo de Deus é que eu e você, a gente pregue o evangelho, né?
com a nossa vida, com as nossas atitudes. O que o apóstolo está dizendo aqui para os coríntios é: vocês, com o proceder, com o estilo de vida, com a forma que vocês vivem, vocês estão mostrando às outras pessoas o que é ser um cristão. Quem é Cristo? O que a palavra de Deus é? Mas muitas vezes a gente acha que é pelo excesso de falar. Ah, mas eu tô falando, eu tô orando, eu tô isso, eu tô aquilo, outro, mas nada tá acontecendo. Queridas, o nosso papel é continuar orando e sendo uma carta viva, sendo essa referência, sabe? Mas não se sentindo a dona, a responsável, totalmente responsável pela vida do outro, pela mudança na vida do outro. É tão interessante que em 1 Coríntios também, no capítulo 7, o apóstolo Paulo também está falando aos coríntios e ele está dando instruções tão preciosas. E no verso 14 ele diz: pois o marido descrente é santificado por meio do comportamento da sua mulher. Você nunca vai ver Deus colocando sobre as costas de ninguém a responsabilidade do processo de santificação de outra pessoa. Sabe? Ah, não, se o seu filho se ainda não tá fazendo as coisas como deveria, é sua culpa. Se o seu marido ainda não é um grande homem de Deus, é sua culpa. Não. Deus nos chama a responsabilidade de estar nos tornando cada vez mais parecidas com Cristo, para que através do nosso proceder, através do nosso exemplo, as pessoas possam ser santificadas. Na prática, o que isso significa? Não é todos os dias ficar dizendo pro nosso marido: meu Deus, mas você, por mais que eu fale, você continua a mesma pessoa. Você faz as mesmas coisas. Nós estamos juntos há tantos anos e você não mudou nada. Você continua o mesmo. Você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe. Pelo contrário, isso é uma tolice, isso afasta as pessoas de nós. Isso repele. Instantaneamente, de uma forma às vezes inconsciente, a pessoa começa a tomar até uma certa antipatia daquilo que você diz. Então como? Mas como, Renata? Porque eu já tentei de tudo e eu tenho orado tanto. Talvez o que está precisando nesse momento não é tanta oração, é você ser essa referência, é você ser o exemplo a ser seguido. É você, com a sua procedência, com o seu modo de viver, mostrar ao outro como deve ser a vida, sabe? Porque aqui tá dizendo que é o homem que se converte, o homem que é santificado pelo comportamento da esposa santa. Se a esposa não está tendo um comportamento santo, ela não pode cobrar que esse marido se santifique também. A gente não pode cobrar aquilo que nem nós mesmos estamos dando conta de fazer. Ah, eu tenho um comportamento todo errado, sabe? Eu não tenho uma vida com Deus, eu não tenho uma vida de estudo, eu não tenho uma vida de oração, eu não tenho, sabe? Eu não procuro estar melhorando, eu não procuro frutificar os dons do Espírito na minha vida, eu não tô dando fruto pra nada. Mas eu quero que meu marido dê, porque afinal de contas a palavra de Deus diz que a esposa santa santifica o marido, mas pois é a esposa santa. A mesma coisa com os filhos, a mesma coisa com qualquer pessoa que esteja hoje na sua esfera, né, de relacionamento. Eu não sou responsável pela mudança dos meus filhos. Eu sou responsável por instruir os meus filhos. Você sabia que Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus não tem esse grau de parentesco com ninguém. Deus só tem filhos. Então, o filho da mulher santa também precisa de se converter, ele precisa de nascer de novo, ele precisa de crescer, ele precisa de amadurecer. Mas isso não é ligado de uma forma tão direta aquilo que os pais falam. Mas eu vou dizer a você com muita clareza e muita certeza, porque isso a Bíblia está nos garantindo, que quando nós instruímos os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, ainda que eles forem velhos, ainda quando eles forem velhos, eles não se desviarão dele.
eles não se desviarão daquilo que nós dissemos, não, eles não se desviarão do caminho. Então, se nós conseguimos ensinar aos nossos filhos que o caminho, né, é Jesus, porque ele disse isso, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se nós ensinamos aos nossos filhos que Jesus é o caminho, nós estamos cumprindo nosso papel de pais, de autoridade. Nós estamos mostrando para eles, instruindo, transmitindo um conhecimento para eles da verdade. Mas a responsabilidade de caminhar é deles. A responsabilidade de permanecer no caminho é deles. E eles não vão permanecer nas nossas, ai, fugiu a palavra, gente. Nos nossos comandos. Eles precisam de permanecer no caminho. Você consegue entender? Que então, às vezes, essa sobrecarga, sabe? Esse sentimento de cansaço, de exaustão, muitas vezes, só é causado por causa disso, porque eu e você estamos tomando para nós coisas que não cabem a nós. Pensa bem, Jesus, ele chamou, né, os discípulos, cada um de uma família, cada um com uma criação, cada um casado, outro solteiro, um jovem, outro mais velho, pessoas diferentes para um mesmo propósito. Vamos pegar Pedro, né? Pedro era explosivo no começo da sua caminhada. Pedro era, né? Num português mais entendível assim, Pedro era brigão, gostava de, né, resolver as coisas na força. Você, em algum momento, você vê Jesus chamando Pedro e falando assim: Pedro, vamos ter uma conversa aqui. Você precisa de mudar. Você precisa de ser calmo, meu filho. Como assim que você anda comigo e fica cortando a orelha das pessoas por aí? Como assim que você fica tão bravo com as coisas que acontecem? Pedro, não tem domínio não? Tem domínio próprio não? Você nunca viu Jesus dizer isso para Pedro. Pelo contrário, Jesus dizia para Pedro: Pedro, vai chegar um dia, sabe, que você vai estar, e aquela quando Jesus diz ali para Pedro que Pedro vai se converter, porque até aquele momento Jesus não tinha morrido e ressuscitado. E a conversão, a gente sabe que é uma mudança de rota. Então Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, vai chegar um momento que você vai mudar o seu jeito de viver. Sabe? Jesus não disse para ele quando seria, nem como seria. Por quê? Porque Deus sabe que é um processo na nossa vida. Sabe? Que é um processo, que não é da noite para o dia, que você muda, às vezes, um comportamento de uma vida toda. Às vezes Pedro foi explosivo a vida inteira. Aí agora que ele está andando com Jesus, Jesus vai virar para ele no primeiro momento e dizer: Pedro, não, mudei de ideia, vou chamar uma pessoa mais calma, porque você é muito bravo. Não. Nós não somos uma surpresa para o Senhor. O seu marido não é uma surpresa para o Senhor. Os seus filhos não são uma surpresa para o Senhor. Você não é uma surpresa para o Senhor. O Senhor sabia quais os defeitos e quais as qualidades que nós tínhamos quando Ele nos chamou. Mas o Senhor conta que no processo individual a gente vai crescendo, a gente vai melhorando, a gente vai sendo transformado. E com essa nossa transformação, a gente vai influenciando as outras pessoas que caminham com a gente. Ou as pessoas que Deus mesmo colocou sobre a nossa tutela, sobre a nossa guarda. Porque os nossos filhos, eles não são nossos, eles são do Senhor. E nós cuidamos dos filhos do Senhor. Eu até gostei que uma vez eu assisti um filme que é muito bom, né? E que nesse filme é dito dessa forma, assim, que a gente precisava de cuidar dos filhos, né? Preservar os filhos do Senhor, porque todos nós somos filhos de Deus. Então a gente não precisa de se sentir dono nem mesmo dos nossos filhos. Nós precisamos sim de ter responsabilidade com essas pessoas, porque Deus confiou em nós, entregou essas pessoas nas nossas mãos para que nós pudéssemos instruí-las. Não para que a gente se sentisse dona delas e ficasse bem brava porque elas não estão fazendo aquilo que nós dissemos para elas poderem fazer.
elas também têm livre-arbítrio, as pessoas têm direito. O seu marido, ele apesar de nós sermos um com o nosso marido, ele também é uma pessoa, ele teve uma criação, ele tem características dele mesmo, sabe? Então, o mesmo processo de santificação que eu e você estamos vivendo, essas pessoas também estão, independente de quem elas sejam. Mas quando nós não queremos muito aceitar isso e queremos que as pessoas façam as coisas, nem que seja na força do nosso braço, aí então vai vir essa sobrecarga sobre nós, porque você toma para si uma responsabilidade que não é sua. Lá em Zacarias 4, a Bíblia fala assim: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Né? Deus está dizendo assim: ei, não fica contando tanto com a sua, não fica contando, sabe? Com a sua inteligência, com o seu modo, não, porque eu sou muito boa e aí os meus filhos vão fazer tudo o que eu quero. Não. A ministra Joyce, eu amo muito a vida dela, amo o testemunho dela, e ela sempre fala isso, assim: a nossa própria vida já dá tanto trabalho, transformar a mim mesma já me dá tanto trabalho, para eu poder me sentir responsável em transformar a vida de qualquer outra pessoa. A gente precisa, sabe, de pegar com afinco e com força essa responsabilidade de todos os dias estar se transformando pela palavra de Deus, sabe? Em que, Renata? Em alguém mais parecida com Cristo todos os dias. Essa é a nossa responsabilidade pessoal e intransferível. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios: até que a gente chegue à estatura de Cristo, sabe? Até que a gente fique uma cópia fiel de quem ele é. E isso sim, deve ser a nossa preocupação diária. E sabendo, com consciência, que ao passo que eu faço isso, quanto mais eu faço isso, quanto mais eu me aproximo do caráter de Cristo, quanto mais eu desenvolvo em mim os atributos que Deus já me deu, espirituais, para me tornar cada vez uma pessoa melhor, cada vez uma pessoa mais reflexo de quem Deus é. Porque eu não sei se você sabe, mas Jesus, antes ele era o unigênito, mas depois ele se tornou o primogênito. Para que eu e você hoje fôssemos as outras pessoas, os outros filhos, que assim como ele, podem dizer: eu sou um reflexo do meu Pai Celestial. Essa é a minha e a sua responsabilidade. E isso não traz sobrecarga para nós. Isso não nos faz sentir exaustas. Isso não nos faz ficar tão cansada, tão exaurida. Porque é para isso é que o Senhor nos chamou. E é para isso que nós temos tantas coisas para nos guiar e nos nortear, como a palavra. Como pessoas para nos ensinar. Como pessoas para a gente seguir o exemplo. Paulo, em determinado momento, ele diz: ei, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe? Isso não era só para o apóstolo Paulo. Mas então você consegue entender que essa cobrança, nem mesmo Jesus fez isso com seus discípulos? Ele não ficava chamando ninguém todo dia: ei, mas nossa, vai mudar não? Vai continuar aí? É, Judas? Tô te vendo, hein, ó? Não. Jesus sabia que não era por força, nem por violência. Se o Espírito Santo não puder mudar, ajudar uma pessoa a se transformar, não somos eu e você que vamos conseguir fazer isso. Então, nós podemos sim, né, orar pelos nossos, interceder pelos nossos, né? Eu amo muito a oração de Efésios que Paulo faz lá em Efésios 1, eu vou falar para você. A partir do verso 15, ele diz: por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações
Aí Paulo nos entrega uma chave. Nós podemos usar essa palavra a respeito das pessoas que amamos, até mesmo a respeito de nós mesmos. Ele diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual o Senhor os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O apóstolo Paulo está dizendo: ei, quem faz tudo é Deus. Então eu oro para que Deus abra os olhos de vocês, para que Deus revele a vocês, para que Deus guie vocês, para que Deus revele a vocês. Dessa forma não tem sobrecarga. Dessa forma, nós estamos fazendo aquilo que nós nascemos para fazer. Ser uma inspiração, ser intercessoras, mas entender, não somos donas. Então nós podemos orar: Deus, sabe? Se revela, mostra a sua vontade, abre os olhos do entendimento, fala no espírito dele. Ainda mais se são pessoas que já nasceram de novo, né? Se é um marido que já nasceu de novo, se é um filho que já nasceu de novo. Da mesma forma que Deus encontra lugar para falar comigo e com você, Ele encontra lugar para falar com eles também. Então, gente, a vida pode e deve ser mais leve. Porque, como eu disse, né, como Joyce sempre repete isso, a nossa vida, o nosso processo já dá bastante trabalho para a gente poder querer se responsabilizar pelo nosso e pelo das pessoas também. Se preocupe mais em como está a sua vida de transformação, em como está sendo a sua jornada, no quanto você está sendo transformada, no seu compromisso com o Senhor, de ser uma representante dele aqui nessa terra. E deixe que naturalmente, espontaneamente e pelo Espírito Santo, as pessoas vão sim ser influenciadas pelo seu modo de viver. É tão interessante que a Bíblia lá em Provérbios também diz assim, que a palavra, o falar, vale prata. E o silêncio vale ouro. Então, será que Deus quer que a gente viva despejando sobre a vida das pessoas um tanto de regras? Ah, mas é porque se você não fizer isso, porque se você não for assim, mas que isso, mas que aquilo outro. Se fosse assim, os valores estariam invertidos. A palavra valeria ouro e o silêncio valeria prata. E quando nós vemos na vida de grandes mulheres, né, de mulheres que tiveram, assim, às vezes não só a sua vida, mas o seu casamento, a sua família transformada, não eram mulheres que ficavam falando muito. Eram mulheres que tinham um relacionamento profundo de intimidade com Deus, e mulheres que tinham um comportamento santo. Assim, elas influenciaram e ajudaram a transformar a vida das outras pessoas. Esse é o desejo do Senhor para mim e para você. Eu espero que você se lembre disso. Eu espero que, se hoje você está se sentindo assim, que você, sabe, reconheça, peça perdão ao Senhor. Fale: Deus, olha, essa área aqui não é minha, sabe? Eu não tenho controle nisso aqui. Então eu tô retirando, pegando meu banquinho, saindo de mansinho, sabe? E deixando que o Senhor haja aqui dentro da minha casa, que o Senhor haja na educação dos meus filhos, que o Senhor haja no meu casamento, através da minha vida. Às vezes nós vamos orar e nós esquecemos, nós oramos por todos e esquecemos de orar por nós mesmos. Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser quem o Senhor quer que eu seja dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, no meu casamento, a mãe que o Senhor quer que eu seja, a esposa que o Senhor quer que eu seja, a amiga, a filha. Por quê? Porque a gente se esquece, a gente fica tão atarefado em cuidar da vida dos outros que a gente esquece da nossa. Amém? Que Deus abençoe seu coração, minha irmã. Que Deus abençoe você, que Ele consiga, sabe? Que essa palavra consiga entrar no seu coração e trazer para você essa certeza, sabe? De que o Senhor não tá, assim, tão preocupado agora com o que você tá gerando na vida do outro. Mas Ele tá preocupado com aquilo que tá sendo gerado em você. Porque Ele sabe que gerando em você, as outras pessoas também vão ser tocadas pela unção dele que corre através da sua vida.
Amém? Então, um grande beijo para você. Sabe? Que você receba aí na sua casa um refrigério do alto nesse dia. Que você retorne para o seu lugar, também de filha, também que está aprendendo. E que você continue vivendo e desfrutando do melhor de Deus na sua vida, praticando a palavra. Um beijo e até a próxima.